Bom dia a todos, os colegas, visitantes, internautas, pessoas que me seguem no Facebook. Ontem iniciei uma conversa com os senhores sobre a gradual troca de cobradores, assim como sobre o projeto que ora foi encaminhado pelo prefeito na cidade. E hoje, e faz parte do meu andamento ou prosseguimento na análise desse projeto, eu estudar bem as coisas, estimular alguns colegas, principalmente da base, para que venham em plenário, pondere os pontos positivos, negativos. Por quê, gente? A troca dos cobradores, ainda que seja gradual, é apenas a ponta do iceberg, de um transporte coletivo público que está em vias de explodir. Passarei alguns dados, deixarei registrado nessa casa o que acontece no mundo e em Curitiba em relação ao transporte coletivo. Vejamos bem, um transporte coletivo hoje totalmente subsidiado. Vou dar o exemplo da cidade de São Paulo, aonde, pasme, a cidade coloca no transporte coletivo do seu orçamento 2,9 bilhões anual. 2,9 bilhões. Gente, quem acompanha e tem acompanhado o prefeito Bruno Covas em São Paulo, sabe o que ele tem dançado e tem lutado com a opinião pública para tirar dinheiro da saúde, da educação, para investir no transporte coletivo. Em Curitiba, todos sabem que esse subsídio passa de 70 milhões de reais ao ano. Ainda não houve um aumento muito grande, graças a Deus, frente a uma boa administração que ora se faz na Urbis, em Curitiba. Perda dos usuários. Gente, é fato, em termos de país, 3,7 milhões diários deixam, pasme, são valores da Confederação de Transporte, deixam de usar o transporte coletivo. Em Curitiba, a última estatística, não vou dar todas, mas eu acompanhei, do último ano, mais de 10 milhões de pessoas deixaram de usar o transporte coletivo de Curitiba. Por isso, gente, a retirada do cobrador é apenas a ponta do iceberg de um problema muito grave que nós estamos passando e vamos passar. Vamos mais adiante. São Paulo tenta renovar há 3 anos a sua licitação do transporte coletivo. Hoje emperrada no CAD. Os defensores do povo e lutadores contra os ideais arrecadatórios e exploradores dos exploradores de transporte coletivo ou das empresas recorreram ao CAD. As normas, quem acompanhou, de licitação, os parâmetros da concorrência, tudo leva e está levando a perpetuar os mesmos empresários lá. Aqui em Curitiba, 2025, acaba esse contrato de concessão. Temos sim que daqui agora adiante se inteirarmos nesse importante concessão de transporte coletivo e um fato muito importante para a cidade e também para o usuário. Teremos que, daqui para frente, acirrar debates, aumentar conhecimentos, ver o que é melhor. Várias cidades pelo mundo também renovam
a sua concessão de transporte coletivo. Aí podemos, além de São Paulo, citar Santiago, né? Bogotá, que acabou de fazer, não tive ainda ciência de todo como conseguiram fazer. Uma boa notícia, né? 1.200 ônibus serão renovados na cidade de Bogotá, 700 desses serão adquiridos, né, aqui em Curitiba pela Volvo de Curitiba. É uma boa notícia que me deixou muito feliz. Mas, gente, é necessário, urgente, que nós tenhamos e abrimos mais o transporte coletivo para uma concorrência mais ampla. Uma boa promessa do governo federal são as ideias liberais, desestatizadoras, como se foi feito nos governos anteriores, especialmente do governo do PT, né, com a homologação do Estatuto da Cidade e a questão do transporte coletivo. Que ora, né, por momento da história, que foi bom, mostra que caminha pela sua falência se não tomarmos as providências ou dar as sugestões necessárias. Vejamos, gente, uma questão que eu levantei no meu primeiro mandato, a presença dos aplicativos. Quem acompanha e lê sobre o Uber, eu faço isso, eu acho muito interessante, sabe que no último dia 31 começou a operar em São Paulo e Rio de Janeiro o Uber Juntos. Uma cópia do Uber Pool, público ou express, que já estava em teste nos Estados Unidos e foi aprovado em 7 cidades americanas. O Uber Pool, né, no caso, o Uber Juntos, Express, e acompanhando os ideais do seu idealizador do Uber, ele vai encarar a briga e vai lutar, sim, para tirar usuários do transporte coletivo. É a realidade. Começou agora em São Paulo e Rio de Janeiro, onde se tem o maior número de usuários e o maior número de motoristas. De uma forma inteligente, o Uber vai provocar, né, o ajuntamento, ou que as pessoas procurem um ponto fixo, até mesmo num ponto de ônibus, num ponto de encontro, ou próximo. E peguem, né, através de uma carona rachada, dividida, onde os custos para lançamento estão em torno de 50% menores, e depois o Uber promete trabalhar com uma tarifa de 35% menor. E quando eu falo Uber, eu falo de outras empresas também. Estou citando o Uber porque é o tipo nosso Bombril do transporte de aplicativos. O Cabify, nos Estados Unidos, está tão ou tão melhor que o Uber lá também. Então, em um único ponto de ônibus, o cidadão caminhando alguns quarteirões ou metros, pegará um Uber, rachará a despesa, e se esse cidadão, por exemplo, sair da Vila Auer e ir até o Mercedes, né, se ele fosse para o transporte coletivo, ele pagaria R$ 8,50. Se ele pegar um Uber rachado, né, ou juntos, ele vai pagar a mesma tarifa. Então, são mais vantagens, mais gente saindo do transporte coletivo. Nesse sentido, puxo a orelha da URBS, assim como fazia na administração passada, excelentes ideias de vereadores e dessa casa mesmo. Está aí a ideia do bilhete temporal. Urgente precisa ser adotado. Está aí a ideia de publicidade nos ônibus. Que poluição da onde? Poluição é... Bom, não vou nem falar, melhor ficar quieto. Mas, o que é isso? É dinheiro arrecadando, é mais cobradores garantindo mais tempos ficando nos seus empregos. Volto a falar, os cobradores são a ponta do iceberg de um grande problema. Não é justo, e me procuraram, que mulheres deficientes, pessoas que pagam faculdade para os seus filhos,
que trabalham de cobradores, sem um prazo mínimo de pelo menos 5 anos, eu acredito, ou 3 anos, na pior das hipóteses, seja iniciada a troca dessas pessoas ou eliminação. Não há problema nenhum de falar sobre essa questão e levantar, porque todo mundo sabe, e eu faço isso, eu sou vereador dessa casa, eu sou um péssimo vereador de voto, porque o meu voto é conseguido 1 a 1 e com o trabalho que eu demonstro aqui e demonstrei. Jamais poderei ou poderia ficar contra uma categoria de pessoas humildes, trabalhadoras, da forma que pode ser colocada. Então, gente, vou continuar falando mais algumas coisas. Vamos lá. Então, as ideias estão aí. São bastante debatidas no transporte coletivo, ideias onde já pode ser amenizado os problemas. Uma ideia que quero fazer em carta à equipe do novo presidente é que ele comece a pensar numa, pelo menos parcial, desregulamentação do transporte coletivo. É inconcebível que um transporte coletivo tenha regras tão rígidas, tão complicadas, que afastam concorrentes e dificulte. Para você ter uma ideia, e não gosto de comparar o país ou Curitiba com outras cidades, mas vou comparar com o continente europeu. Lá, a salvação de muitas empresas e a melhoria da qualidade e abaixar os preços está numa desregulamentação de muitos serviços ou empresas ou linhas do transporte coletivo ou transporte de cidades em cidades metropolitana. Uma desregulamentação que facilita a entrada de outras novas empresas, empresas sim, que com uma livre negociação pode sim colocar um cobrador ou não, sem a interferência do Estado. Muitas dessas empresas têm adotado cobradores, porque melhora a qualidade, melhora a atenção. É fato. Na cidade do México, Guadalajara, o Uber tem entrado com ônibus. Assim como várias cidades americanas, onde o governo não tinha linhas lucrativas, linhas que ficavam vazias em muitos períodos do dia, o Uber fez um convênio com várias cidades em fase teste, e o Estado, não estou dizendo que eu concordo, subsidia o Uber para atender essas pessoas. O cidadão sempre é bem atendido. Na cidade do México, Guadalajara, as linhas com dificuldade de acesso ou pouco lucrativas, o Uber está com o ônibus encarando esse desafio. Em Curitiba, tenho reparado, infelizmente, fora os horários de pico, e vocês podem reparar, eu sou observador, e acredito que vocês sejam também, os ônibus enormes, completamente vazios ou com 4, 5 pessoas. É lógico que entendo que no horário de pico há uma superlotação. Isso faz-se a modelos de transporte como o metrô e outros que não foram implementados em Curitiba. Pode sim, e podemos bater nessa tecla, que o Estado, e vamos lutar por isso, regulamente essas linhas principais, BRT e metrô, e por que não liberar outras linhas para iniciativa privada? Então, gente, é isso. Eu teria mais coisas, mas o vereador Rogério está com convidados. Eu peço desculpa que me prolonguei. Tá? 30 segundos, vereador. E para finalizar,
essa superproteção do transporte coletivo, eu cheguei à triste conclusão que também desmotiva, aí está o nosso amigo Gora, desmotiva vias ou transportes alternativos em qualquer cidade, como as bicicletas. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos e a todas. Eu, mais uma vez, senhoras e senhores vereadores, vereadoras, subo a essa tribuna para falar da minha categoria. A categoria, vereadores, vereadoras, a qual eu pertenço com muito orgulho, a qual eu faço parte. Eu sempre falo por onde eu passo que eu estou vereador, mas eu sou motorista de ônibus. Faço questão de fazer essa defesa com o crachá de trabalhador no peito. Faço questão disso, de pendurar o meu crachá de trabalhador, registrado que sou, e hoje, exclusivamente na data de hoje, completo 21 anos de transporte coletivo. Dia 6 de novembro de 1997, eu ingressava na Aviação Cidade Sorriso como cobrador do transporte coletivo, o qual permaneci nessa função durante 4 anos. Após isso, passei a motorista de ônibus e essa diferença de período como motorista de ônibus, a qual eu tenho muito orgulho e sempre posicionei isso aqui aos senhores e senhoras. Meus colegas de trabalho, representantes da população curitibana, vocês sabem da minha luta, da minha defesa para proteger os trabalhadores do transporte coletivo e, nesse momento, em especial, o cobrador de ônibus, o qual nós recebemos aqui um projeto de lei que, por sua finalidade, não adianta uma maquiagem aqui ou ali, dizer que não, dizer que vai ter uma relocação, que é maquiagem, essa é a palavra. Projeto que, por final, vem dar fim a essa função, vem ceifar esses trabalhadores. É isso que esse projeto acaba fazendo. Senhoras e senhores, esse trabalhador do transporte coletivo é de fundamental importância para a nossa população. A população que paga os impostos, que paga o nosso salário, que paga os servidores públicos, que mantém a cidade em pé. Esses impostos que a população paga, pagam o salário dos motoristas e cobradores, o qual eu tenho a gigante satisfação de representá-los, os quais me ajudaram a estar aqui. Quem votou em mim, quem votou nas senhoras, nos senhores, foi o ser humano, não foi a bilhetagem eletrônica. Vocês viram ontem, nós tivemos visita de trabalhadores aqui. Hoje, nós temos visita também aqui. Alguns colegas já foram, mas está a Silvanira, está a Vanessa, aqui acompanhando essa sessão plenária, conversando com vereadores e vereadoras, que eu fiz questão de apresentá-los a esses trabalhadores, vereadores e vereadoras, quais estão assumindo publicamente, estão conversando olho no olho com esses pais e mães de famílias que sustentam a casa, muitas vezes inteira, vereador Hélio. Que sustentam, uma parte, vereador. Momento oportuno. Que sustentam, vou conceder uma parte aos senhores, que sustentam, que levam o pão, o arroz, o feijão, o leite da criança, que pagam o aluguel, a água e a luz, com o salário de cobrador de ônibus. Uma parte, vereador. Antes dos apartes, eu quero mostrar um videozinho aqui para vocês. Só 2 videozinhos que nós temos, eu quero mostrar um. Essa é uma função que o cobrador desenvolve dentro do transporte coletivo. Pode rodar, por gentileza. Para vocês verem o trabalho do cobrador, seus vereadores do Curitiba, que não deixa aprovar essa lei que acabe com o trabalho dos cobradores.
essa é apenas uma das funções do cobrador, da cobradora. Auxilia o usuário do transporte coletivo. Auxilia uma pessoa deficiente a entrar, a subir, a descer dentro do ônibus. Entre várias e várias outras, que eu quero também mostrar por senhores e senhoras na sequência. O vereador Cristiano Santos pediu uma parte, vou conceder e já concedeu os demais na sequência. O Bruno Pessutti também pediu agora. Obrigado, vereador Rogério Campos. Nós já conversamos a respeito desse assunto. Eu, no programa em que trabalho na Rede CNT, também já manifestei a minha opinião em torno disso. Ninguém aqui é contra a tecnologia. A gente sabe que mais cedo ou mais tarde, muitas profissões, não só a dos cobradores, uma profissão digna de muito respeito, mas ela e tantas outras poderão ser substituídas. A gente sabe que em países mais desenvolvidos, várias profissões já foram substituídas pela tecnologia. Mas, ao meu ver, o momento não é o adequado. O momento em que nós temos 13 milhões de desempregados no Brasil, 250 mil desempregados só no Paraná. Estamos aí às vésperas de um período de festas, de fim de ano, de Natal. Eu mesmo recebi há 2 semanas um casal, ele cobrador, ela cobradora. Imagine nessa família, pai e mãe desempregados de uma hora para outra, praticamente podendo ficar desempregados nesse período. Nós temos aí perspectivas de melhora no crescimento econômico e financeiro do país, do nosso Estado, com as mudanças que tivemos recentemente nas urnas. Então, acredita-se na possibilidade de uma melhora. Vamos aguardar mais um pouquinho, vamos preparar, capacitar melhor, quem sabe, esses profissionais para que eles possam ser ocupados no mercado de trabalho em outras funções, mas para minimizar de todas as formas qualquer tipo de risco de desemprego desses profissionais. Não é justo, nesse momento, deixarmos aí pelo menos 6 mil trabalhadores à mercê da sorte, sem talvez nenhuma perspectiva para o novo ano que logo vai começar, e principalmente fora do mercado de trabalho. Por isso, nosso posicionamento é esse. Também entendemos que não é o momento adequado para se ter esse tipo de postura, essa tomada de decisão. Nos somamos a Vossa Excelência nessa luta. Parabéns. Muito obrigado, vereador Cristiano Santos, que foi, eu posso falar, o primeiro vereador que se posicionou junto comigo contra já esse projeto. Logo na sequência, veio vários outros vereadores também se posicionando contra esse projeto. Vereadores, eu sei que tem mais vereadores e vereadoras que também são contra, que não conversaram hoje com esses trabalhadores, mas eu faço questão, eles me falaram que amanhã virão novos trabalhadores, eu faço questão de apresentar os demais vereadores que já posicionaram contra. Não vou usar vaidade nenhuma, o Rogério Campos, não, faço questão de apresentá-los a esses trabalhadores também amanhã, para que os senhores e senhoras olhem no olho, escutem ele, falem os seus posicionamentos, porque o Rogério Campos tem um voto só aqui dentro, cada um tem um, mas com a soma de vocês, nós vamos defender o pão da família, o que vai nos dar muito orgulho lá fora com a nossa Curitiba. O vereador Ezequias pediu uma parte, por gentileza. Uma parte também. Obrigado, vereador Rogério. Também, vereador. Obrigado, vereador Rogério. Parabenizá-lo por defender essa categoria. Eu também tive a oportunidade de ser cobrador de ônibus na Redentor, 1978, já faz tempo, né, e passei ali cerca de 1 ano como cobrador. E defendo dentro do que o vereador Cristiano falou. Eu entendo que vai chegar um momento, até comentei com os cobradores que estavam ali na sala, que vai chegar um momento que a função tem que terminar, mas não dessa forma, de uma forma abrupta, simplesmente terminar. Creio que tem que ter um programa, um sistema que vai dar a condição dessas pessoas que estão ali realmente se preparar com cursos técnicos, cursos que dê condição dessa pessoa entrar no mercado de trabalho. Até porque o mercado está desaquecido, né? Existe como nós ouvimos aqui, 260 mil pessoas estão desempregadas. Quer dizer, essas pessoas, muitas delas são engenheiros, são pessoas que estão formadas e não conseguem emprego. Imagine alguém que não tem uma formação, não tem uma linha de trabalho, uma outra função, vai ter muita dificuldade para entrar. Então, estamos juntos, né? Não é contraposição, ela vai acontecer num determinado momento, mas neste momento também não é o momento adequado, muita gente desempregada, e é preciso que a gente tenha esse pensamento, essa forma também de pensar.
Obrigado, vereador Ezequias. Perfeitas palavras. São mais de 250 mil desempregados só no nosso estado do Paraná. Quero passar uma parte agora a vereadora Noêmia Rocha, que também pediu e também já declarou apoio. Senhores e senhoras, vocês não sabem o tamanho do orgulho e satisfação que eu estou sentindo com vários dos colegas aqui dentro dessa casa. Por favor, vereadora. Muito obrigada, vereador Rogério Campos. Vossa Excelência falou bem que representa essa categoria e tem representado muito bem a sua luta. Eu acho que neste momento nós temos 260 mil pessoas desempregadas só em Curitiba. Enviar 6 mil para essa demanda é injusta. Então, nós temos que pensar num executivo na fomentação de emprego, não no desemprego. Então, temos aí a capacidade e a oportunidade, vereador, de fazermos emendas nesse projeto. É uma tendência, o bilhete vai vir, enfim, mas é possível a gente melhorar esse projeto. Da forma que ele está, tem que ser derrubado. Até porque é um projeto que deveria ter sido discutido. Eu quero fazer uma pergunta, Vossa Excelência. Foi discutido, o Executivo, a URBS, procurou o sindicato, foi debatido sobre isso? Quais as propostas que o Executivo trouxe, a URBS trouxe a essas 6 mil pessoas? Porque você tomar uma decisão de dizer, estão dispensados, a partir da emenda, da lei aprovada, exclusivamente será bilhete, nós entendemos que serão, na força da lei, dispensados sem nenhum critério. Então, e até porque a própria empresa não tem para onde colocar essas 6 mil pessoas. Então, não dá para você fazer uma capacitação e dizer, vai procurar emprego junto com os 260 mil. Isso é injusto. Então, eu gostaria de saber se há, sim, uma conversação, se houve uma conversação antes que esse projeto viesse à casa, ou foi uma surpresa desagradável que chegou, então, esse projeto de lei. Parabéns pela sua defesa. Obrigado, vereadora Noêmia Rocha. Bastante importante a pergunta da senhora. Por quê? Porque eu já escutei que falaram assim, não, mas o sindicato está sabendo disso, o sindicato assinou isso na convenção coletiva. Senhoras e senhores, convenção coletiva ela é pública e está lá, e eu peço para que todos até leiam para sair dessa dúvida que vai ser usada como argumento aqui. Nenhum lugar disso foi debatido, sim, vereador, a questão da tecnologia, os empresários querendo forçar essa retirada dos cobradores. Na convenção coletiva foi falado que as empresas podem requalificar, sim, os funcionários, podem ter espaço dentro da empresa, se quiserem colocar os trabalhadores, também pode. E também tem na convenção uma estabilidade de no mínimo 1 ano, porque estava tendo uma enxurrada de demissões por causa do Noênio. Então tem lá o quê? Uma estabilidade de emprego, não uma concordância em dispensar cobradores e cobradoras. Em nenhum lugar da convenção coletiva que eles vão usar, em nenhum lugar o sindicato abre mão dos cobradores. Negativo. Então, respondendo a senhora, é isso. Até antes de passar os próximos apartes, eu quero mostrar mais um outro videozinho. Eu gostaria, se o Pierre estiver nos ouvindo, que ele viesse aqui, o líder do prefeito, para assistir esse outro videozinho. Nada, senhora. Até logo, viu? Vamos ter nada aí, bicho. Desce aí. Esse é o nosso cobrador da nossa empresa, que de mera importância o serviço dele para com os deficientes, a importância para o nosso desenvolvimento no nosso trabalho. Beleza, Luiz? Esse é um cobrador de ônibus ajudando uma pessoa deficiente visual a descer do transporte coletivo, atravessar a rua, levando ela até o portão. Nós vamos ter que tirar isso de cena? Deixar esse trabalhador, essa trabalhadora, sem ajudar a nossa população, que paga nós para estarmos aqui?
Eu confio e acredito nesses vereadores que estão nessa casa. Confio e acredito, só teve 2 que falou para mim, eu vou votar. Concluir. Só teve 2 que falaram para mim. Vossa Excelência concluir. Que falaram para mim, eu vou votar favorável a esse projeto. Só 2. O restante posicionou contra e alguns ainda estão para decidir. Mas eu tenho fé em Deus e peço aos demais vereadores pela consciência. Infelizmente não vai dar para mim ceder a parte, senhoras e senhores vereadores, peço perdão, por questão do tempo que limitou. Mas o debate ainda vai continuar e eu quero com certeza ouvir o Bruno, o Marcos Vieira, a Kátia, a professora... Então, presidente, eu até havia esquecido que eu tinha esse pequeno prazo do horário de liderança aí, para mim poder abrir a parte aos colegas que pediram. Não pode, o horário de liderança não pode a parte, né? Me perdoe. Normas da casa, regimental, que eu não posso abrir a parte aos colegas aqui. Mas como eu falei, esse debate vai continuar, vai ter mais espaço para a gente falar sobre isso. Eu queria bastante ouvir o Bruno Pessutti, o vereador Marcos Vieira também, a vereadora Kátia, eu ia dar uma parte, ela subiu aqui como liderança, a professora Josete e o professor Euler. Mas, como eu falei, eu vou continuar apresentando aos trabalhadores que estão, pessoal, gentilmente, educadamente, respeitosamente, esses trabalhadores estão vindo aqui humildemente conversar com os vereadores e vereadoras. Olha que bacana, a educação, o respeito, a humildade de um trabalhador, de uma trabalhadora do transporte coletivo, vir aqui, Felipe, e conversar com cada vereador e vereadora. Então, é gigante a minha alegria em ver o posicionamento de vários vereadores. E os que ainda não estão decididos, que estão pensando, que estão analisando, eu peço o voto favorável aos trabalhadores contra esse projeto de lei. Eu peço que fiquem a favor do que vai defender o emprego da categoria dos motoristas e cobradores. Então, esse é um tema bastante importante que a gente vai analisar e falar bastante. Quero falar também, vereador Tiago Ferro, um outro tema que chegou a mim como presidente da Comissão de Segurança, Direitos Humanos e Defesa e Cidadania, chegou para o presidente Rogério Campos dessa comissão uma denúncia da Guarda Municipal sobre estarem com os coletes à prova de bala vencidos. Isso, eu, através da comissão, com os demais integrantes, vamos fazer uma solicitação, um pedido oficial de informações ao município, o que acontece, tendo em vista que um colete tem a validade, salvo engano, de 5 anos, o que acontece para não ter uma organização, para não ter uma licitação a tempo, todo o trâmite que tem que ser feito acontecer num prazo correto e os nossos guardas municipais, alguns estarem trabalhando com o colete à prova de bala vencido. Até sobre a segurança do transporte coletivo, que acontece, que eu já falei, não sei, eu perdi a conta de quantas vezes eu já falei aqui em cima, da segurança do transporte coletivo, os arrastões que estão acontecendo, que o foco não é mais o caixa do cobrador, e sim os passageiros. Vão no passageiro, pegam 10, 15, 20 aparelhos telefônicos, carteira, relógio, fazem a feira. Então o foco não é mais essa balela que é para segurança, esse projeto de lei, é história para boi dormir. Mas os nossos guardas municipais, professor Euler, não vão bater de frente com a bandidagem com colete à prova de bala vencido. Eles não têm peito de aço. Então chegou essa denúncia para mim como presidente da Comissão de Segurança Pública e eu vou encaminhar um pedido de informação oficial ao município, qual que é a dificuldade, o que acontece sobre esses prazos que não tem uma organização a tempo. Outro assunto que me passou o vereador Mauro Bobato, que é de demanda do nosso colega Marcos Vieira, é sobre a Rua Nova Esperança. A ligação do loteamento Novo Horizonte, que tem uma passagem de nível ali,
que a NTT oficiou a prefeitura para fechar. E o Bobato, o Marcos Vieira, o Rogério Campos, o Oscalino, o Silberto, o Toninho, nós queremos que isso não seja fechado, nós queremos que isso tenha melhoria para o povo utilizar esse espaço, não que seja fechado. 30 segundos, vereador, vou acrescentar no seu tempo. Tá? Muito obrigado, presidente. Então, como eu falei, é uma demanda mais exclusiva do vereador Marcos Vieira, mas que esses vereadores que eu citei já se posicionaram, que vão estar na luta junto com o vereador Marcos Vieira, para que os seus vizinhos, que são curitibanos e pagam os impostos, não fiquem bloqueados nesse trecho. Ao invés de bloquear, vamos pensar em fazer uma melhoria, vamos pensar em fazer um asfalto ali, né, Toninho? Ali, se tiver um asfalto, vai ajudar a população. Então, nós temos que facilitar a vida do povo e não dificultar a vida do povo. Obrigado, senhoras e senhores.